E aí, gente, voltando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre divisão regional. No caso, estamos falando da antiga divisão regional da Paraíba, esta feita pelo IBGE, vigente aí de 1989 até 2017. Então, você, concurseiro, já fique sabendo, fique ciente de que essa é a antiga divisão regional e temos sim a nova divisão regional, que é o meu próximo vídeo, tá bom? Mas esse aqui é para que você entenda, né, a nossa antiga divisão regional e que pode sim vir cair na sua prova, né? O único cuidado que a banca terá será apenas de sinalizar ou no comando da questão ou no texto que antecede o item, a depender de que banca for a sua, né? Quando o seu edital tiver lançado. No caso da Polícia Civil, já temos a Sebrasp, então, mas a Polícia Militar ainda não. E aí, quando tiver a sua banca, a banca vai ter que ter esse cuidado. Se ela for utilizar a antiga divisão regional em meso e micro-regiões geográficas, sinalizar que trata-se dessa antiga divisão regional, certo? E aí, gente, eu já lhe convido, se você chegou aqui agora no canal, se inscreve no canal, né? Um canal criado para te ajudar a estudar a geografia da Paraíba. Você que pretende, né, o concurso aí de carreira policial, eu estou aqui para te ajudar. Minha intenção é essa. E aí eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixa o teu joinha aí. Só no final, tá? Vamos julgar no final. No final eu te lembro disso aí. Se você tiver gostado, deixa o teu joinha, comenta, deixa aqui nos comentários os temas que você quer que eu fale, né, nos próximos vídeos. O próximo será a nova divisão regional, mas aí os próximos vídeos ainda estamos em aberto. E aí eu queria ouvir, né, no caso ler os comentários de vocês. Gente, e para você que chegou agora, talvez seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui no meu canal, eu sugiro você voltar e assistir tanto o vídeo do checklist para que você tenha um norte, né? Um cronograma que você possa, a partir dele, montar um cronograma e gabaritar a geografia da Paraíba. E se você já está aqui no canal, já assistiu o checklist, eu tenho um vídeo anterior a esse, que é o vídeo que fala sobre dados gerais do estado da Paraíba e a sua localização geográfica. Muito cuidado, tem várias dicas lá nesse vídeo aí dos dados gerais e localização geográfica. Beleza? Vamos lá, gente, vamos começar? Então, começando a nossa fala aqui sobre geografia da Paraíba e antiga divisão regional, já estou me colocando aqui no cantinho da tela, vou precisar fazer isso. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é exatamente o seguinte. Nós temos na geografia, a geografia é uma ciência muito ampla, né? E aí, dentro dessa amplitude da geografia, é uma ciência que se propõe estudar o espaço geográfico, né? E entendendo o espaço geográfico como sendo o resultado da relação entre sociedade e natureza, foi preciso criar conceitos, categorias geográficas que possa exatamente nos trazer um entendimento melhor desse espaço geográfico. E um dos conceitos ou categorias da geografia é exatamente o conceito de região. E aí eu quero trazer para você essa parte conceitual para que você comece a entender, né, o que é que a geografia espera dentro desse conceito de região, né, o que é que a banca pode te esperar numa questão tratando de região ou regionalização. Beleza? Então, gente, para a geografia, região é exatamente uma segmentação. É quando eu estou agrupando, quando eu estou dividindo o espaço a partir de algum critério. Então, você tem um espaço e você pretende dividi-lo em grupos, digamos assim, que no caso são as regiões. E aí, essas regiões ou esses grupos, nós vamos dividi-los a partir de um critério, certo? Eu sempre na sala de aula, eu dou exemplos mais práticos para facilitar o entendimento da galera. E eu digo assim, gente, se eu quisesse dividir a sala aqui em dois grupos, como um grupo de mulheres e um grupo de homens, eu dividi a sala em duas regiões, digamos assim, e o critério utilizado foi exatamente gênero. Então, todos os participantes do grupo ali feminino têm uma particularidade, né, tem uma singularidade que é comum a todos os membros, que é exatamente o fato de pertencerem ao gênero feminino.
O outro grupo, do gênero masculino, tem uma outra particularidade em que todos os membros do grupo pertencem, né, se sentem pertencentes ao gênero masculino. Então, essa espacialização, né, a partir de regiões, nós temos que observar que a geografia sempre terá um critério. E aí nós temos uma necessidade de entender o porquê, né? Você pode ficar. Eu sempre gosto de fazer isso, que é significar o conteúdo. Porque senão, às vezes, vai gerar muito aquela pergunta, aquela dúvida, né? Que às vezes os alunos se perguntam assim: para que eu estou estudando isso? Ou para que a geografia está fez isso, né? Por que os geógrafos? Por que o IBGE fez isso? Então, regionalização, ou seja, a ação de regionalizar. Para que é feito isso? Gente, essa regionalização sempre ela está voltada aos estudos, ela está voltada à gestão. Quando a gente pensa nas regionalizações do IBGE, elas dão base científica para os estudos científicos, os estudos técnicos, mas elas servem muito para a gestão. Então, pensar no governo, seja ele federal, seja ele municipal, seja ele estadual, esses órgãos precisam, né, esses poderes precisam ter a posse das regionalizações para que eles possam olhar para o seu espaço, no caso, se for o presidente do Brasil, ele vai olhar para as regiões brasileiras de forma específica. Então imagine, você tem um país, né, gigantesco como é o Brasil, um país de dimensões continentais, que ele vai da linha do Equador ao Trópico de Capricórnio, né, ultrapassa aí o Trópico de Capricórnio, apresenta diferentes climas no Brasil, diferentes realidades sociais, diferentes realidades econômicas, e como eu vou gerir um país com essas características, né, com essa diversidade de características, olhando para ele como uma unidade. Não tem como. Né? Então eu vou precisar olhar, por exemplo, para a região Nordeste e observar quais são as particularidades, quais são as singularidades do Nordeste. E a partir disso eu vou ajudá-lo a desenvolver, a amenizar ou resolver os problemas encontrados naquela região. Certo? Então sempre a regionalização ela vem com uma justificativa, né, da gestão. Pense sempre nisso, na gestão. E aí, localizando a Paraíba, como a gente já fez no vídeo de localização geográfica, a Paraíba está localizada dentro da região Nordeste, né, dentro do Nordeste brasileiro. Então, é um estado que vai se assemelhar aos demais estados que compõem essa região Nordeste, né? Então, terá semelhanças sociais, semelhanças econômicas, semelhanças naturais, certo? Dentro de todos os estados da região Nordeste, porque foi esse exatamente foram esses os critérios, né? Então, gente, o IBGE ele tem esse papel como órgão oficial, né? É um órgão criado para mapear o nosso país, para nos trazer dados censitários, né? Nos revelar as taxas, né? As taxas demográficas, mostrar a densidade demográfica do país e também regionalizar. Então, mas é importante você saber o seguinte, não somente o IBGE é quem regionaliza, tá? Sim, os órgãos oficiais, o governo pode e deve utilizar a regionalização feita pelo IBGE, afinal ele é o órgão criado para tal, né? Mas nós tivemos importantes outras regionalizações feitas por estudiosos, por geógrafos, né? Inclusive, nós temos a regionalização brasileira feita pelo Milton Santos, que divide o Brasil no chamado 4 Brasis, né? Nós temos a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, temos uma outra regionalização que é a do Aziz Absaber, observando exatamente os domínios morfoclimáticos. Então, o IBGE é o órgão oficial, mas não foi somente o IBGE que nos trouxe as regionalizações brasileiras, certo? Mas aí pensando numa prova, pensando numa banca, pensando nessa parte mais científica da coisa, eles vão sim seguir a regionalização do IBGE, beleza? E aí, gente, eu chamo tua atenção. Eu vou falar agora sobre a antiga
divisão regional da Paraíba. Se eu estou te afirmando que eu vou falar sobre a antiga, é porque existe uma nova, né? Então não deixe de assistir o próximo vídeo, porque eu estou apostando muito, agora sim é muito. Tivesse aqui uma roda de apostas, a minha maior aposta para o concurso, tanto da PM quanto da Polícia Civil da Paraíba, são questões abordando a nova divisão regional, tá? Que vai dividir a Paraíba em regiões intermediárias e regiões imediatas, certo? E quando eu falo nisso, é porque trata-se de um tema inédito. Não caiu em nenhum concurso ainda esse tema aí da nova divisão regional. Então, pensando no ineditismo, né, do conteúdo e do tema, eu aposto sim na nova divisão regional. Professor, então por que estudar a antiga? Porque você não tem a garantia de que eles não vão cobrar a antiga, como eu falei no início do vídeo, né? Então, para você entender, inclusive, o que mudou, porque pode sim uma das questões comparar a antiga com a nova, então você precisa dominar a antiga, né? E dominar mais ainda a nova. Então, assista esse vídeo até o final e aí não deixe de assistir, coloque aí como uma meta, como uma tarefa, assistir o próximo vídeo, que é exatamente a nova divisão regional, beleza? Bom, então se tratando da antiga divisão regional, ela esteve aí vigente de 1989, tá? Muito cuidado com essa data, 1989, quase década de 90 aí, até 2017, quando então o IBGE vai fazer a nova divisão regional, e em 2018 ele lança as regiões intermediárias e imediatas da Paraíba, certo? As divisões, a Paraíba ficou dividida em mesorregiões geográficas e micro-regiões geográficas, tá? Em se tratando de escala, as mesorregiões são regiões maiores e as micro-regiões, elas estão inseridas dentro da mesorregião, tá? Então, em escala, a meso é maior e as micro são menores. São exatamente as micro-regiões que formam a mesorregião, beleza? E aí, falando em critério, como eu disse a vocês, né, que a região, a regionalização, ela precisa de um critério. Os critérios utilizados pelo IBGE foram exatamente nessa antiga divisão regional, critérios naturais, critérios econômicos e critérios sociais. Então, olha-se para a Paraíba e divide-se então o nosso território nas seguintes mesorregiões geográficas. Vejam só, aí no mapa eu trouxe para vocês mesorregiões da Paraíba, de leste para oeste, ou seja, do litoral para o sertão da Paraíba, né? Então, muito cuidado, tá? Porque a questão pode, inclusive, te pedir isso, né? No sentido de leste para oeste ou de oeste para leste. As mesorregiões eram configuradas da seguinte forma, tá? Então, se liga nesse sentido. Então, nós temos de leste para oeste, ou seja, do litoral para o interior do continente. Nós temos a Zona da Mata, a mesorregião geográfica da Zona da Mata. Na sequência, temos o Agreste Paraibano. Depois, nós temos a Borborema. E, por último, o Sertão Paraibano, certo? Então, a primeira informação, a Paraíba estava dividida em 4 mesorregiões geográficas, certo? Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão Paraibano. Beleza, gente? Vai deixando aí no comentário alguma dúvida, tá? Sempre que possível eu tô lá respondendo as dúvidas que vão aparecendo, certo? E tem também meu Instagram aqui, ó. No final, no outro lado ali do slide, você pode também me seguir lá no Instagram e falar comigo no direct que eu te respondo. Bom, aí vamos agora ver exatamente algumas características gerais de cada uma das mesorregiões, certo? Começando, né, eu estou aí no sentido de leste para oeste, começando pela mesorregião geográfica da Zona da Mata, compreende o quê? Compreende exatamente o litoral do nosso estado, tá? Inclusive eu deixei aí um esqueminha para você tirar um print da tela, para você que está fazendo aí suas anotações no caderno,
pegue o seu caderno, anote essas características gerais, de repente dá uma pesquisada na internet, acrescenta mais alguma coisa, tá? Porque aqui também tem a questão do tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, as principais características. A zona da mata paraibana é a única mesorregião geográfica localizada no litoral. A única, certo? Então, ela está localizada na porção leste do território paraibano, ou, se a banca quiser complicar a sua vida, pode colocar na porção oriental. Então, a mesorregião que está na porção mais oriental da Paraíba é a zona da mata, certo? Se você não está lembrado de localização geográfica, Rosa dos Ventos e as suas variações, volta lá no vídeo de dados gerais, localização geográfica e dados gerais, que eu vou falar sobre isso lá, tá? Eu já falei, na verdade, sobre isso. Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste, e as variações, como norte setentrional, como sul austral. Então, não deixa de treinar isso, certo? Continuando as características, é exatamente no litoral, é na zona da mata, que nós temos as chamadas planícies litorâneas e os tabuleiros costeiros, certo? Então, uma outra informação importante é o seguinte: a única mesorregião geográfica da Paraíba que vai apresentar planícies na caracterização do seu relevo é exatamente a zona da mata, tá? As planícies da Paraíba, elas estão concentradas no nosso litoral, ok, gente? E aí temos também os tabuleiros costeiros. Bom, temos um regime de chuvas regulares. Como é uma região úmida, é a região mais úmida do estado, devido exatamente a essa proximidade com o Oceano Atlântico, né, que é o que faz aí limite com essa zona da mata, nós temos chuvas regulares no período chamado inverno. De março até julho, nós temos chuvas regulares nessa região, o que não impede de chover no restante do ano. Nós temos chuvas distribuídas durante o ano todo. Mas aí a maior concentração pluviométrica, tá? Pluviosidade é chuva. Pluviosidade com P, tá? Fluviosidade é com rio, aí são os rios, tá? Fluvial, rio. Pluvial, chuva. Cuidado com isso. Então, a maior concentração de regime pluvial é exatamente aí no período do inverno, né, que vai se concentrar entre março e julho nessa região, certo? Como nós sabemos que é uma região muito úmida, que chove bastante, nós temos aí uma caracterização muito importante da zona da mata, que são as terras férteis. Aí nós podemos voltar um pouco no tempo, puxar um pouco dos nossos conhecimentos da história, inclusive da história da Paraíba, e lembrar que nessa região, nessa mesorregião, nós tínhamos exatamente a Mata Atlântica, né? E essa Mata Atlântica, hoje nós temos vestígios, digamos assim, resquícios de uma antiga Mata Atlântica, né? Temos poucas áreas de Mata Atlântica ainda nessa região. Por quê? Porque grande parte, desde o período colonial, desde a nossa colonização dessa Mata Atlântica, grande parte disso foi desmatado durante a colonização para o plantio da cana-de-açúcar, aproveitando as terras férteis e a grande umidade dessa região, as chuvas, ok? Nós temos 133 quilômetros de faixa de praia, certo? E isso nos dá 56 praias do litoral norte até o litoral sul paraibano. E temos a presença de falésias, né? Nós temos falésias, as chamadas falésias vivas, que são aquelas que ainda sofrem com a ação da erosão marinha, né? Mais presentes, elas estão mais evidentes no chamado litoral sul do estado da Paraíba. Mas também temos algumas regiões no litoral norte com falésias. Mas aí você vai encontrar com mais frequência, né? Vai ser mais fácil você encontrar no litoral sul da Paraíba as falésias, certo? Eu vou falar mais sobre falésias nas aulas de Geografia Física da Paraíba. Vamos encontrar também as dunas. Estas
você já vai encontrar mais no litoral norte da Paraíba, fazendo divisa ali com o Rio Grande do Norte, principalmente. Nós vamos encontrar as dunas, que é exatamente um resultado da erosão eólica, tá? Com a ação do vento. Então nós temos as falésias com a erosão marinha, a água do mar, e as dunas com a erosão eólica. Muito cuidado com isso. Nós vamos encontrar também na zona da mata os mangues, né? Que trata-se, na verdade, de um ecossistema. É um sistema, né, complexo, por sinal, que nós vamos encontrar na região do litoral. Porque o mangue, ele compreende essas regiões de estuário, onde nós temos as planícies fluvio-marinhas, tá? Muito cuidado. Planície, flúvio, marinha. Flúvio é rio, que eu falei agora há pouco. Fluvial, rio. E marinha é mar. Então, são exatamente essas regiões de encontro do rio com o mar. Então, esse ecossistema do mangue, ele apresenta características muito peculiares, porque é exatamente nele que nós vamos ter uma variação de salinidade. Então, nós temos na maré baixa um avanço do rio, aí nós temos água doce prevalecendo no mangue. Mas aí, quando a maré está alta, esse mar vai avançar dentro da região de mangue, e aí você tem uma elevada salinidade. Então, essa variação de salinidade ao longo do dia é o que vai dar essa característica peculiar ao mangue. Então, não são todas as vegetações que sobrevivem, né? Então, nós temos as risóforas, as avicênias, que são plantas características, né, adaptadas a essas condições de um solo encharcado e da salinidade presente no mangue. Beleza? Temos também a vegetação de restinga nessa região. E a vegetação de restinga compreende exatamente a vegetação de faixa de praia. Aquela vegetação da faixa arenosa, como a salsa de praia, como os coqueiros, como o pinheiro da praia. Tudo isso são vegetações características de vegetação de restinga, né? Dessa área de restinga que compreende a faixa de praia, a faixa arenosa de praia. Tranquilo, gente? E aí, falando sobre a diversidade econômica, nós temos que pensar que é sim a região é a mesorregião geográfica mais desenvolvida do estado, né? E nós vamos ter um destaque para a agroindústria sucroalcooleira, que é exatamente essa indústria que vai tratar, que vai transformar a cana-de-açúcar em seus derivados, tá? Temos também a extração mineral muito presente aí no litoral do nosso estado, né? Nós temos grandes empresas, como a Elizabeth, presente aqui, uma empresa de cerâmica, né? A Elizabeth, presente aqui no litoral do nosso estado. Eu vou falar mais sobre isso nas aulas de geografia humana, nos aspectos econômicos. E temos a extração hídrica, tá? Nós temos uma extração ou um extrativismo hídrico aí no nosso litoral, tá? Para você que inclusive que não é da Paraíba, preciso te dizer que nós temos grandes empresas aí localizadas no município de Santa Rita, principalmente, aí nessa grande João Pessoa, próxima à capital do nosso estado, que eles promovem exatamente a extração de água mineral, né? A extração e o envasamento da água mineral, e aí comercializam isso. Uma das grandes empresas é sim a Água Indaiá. Bom, e temos a pesca da lagosta, né? Um destaque aí para o nosso litoral paraibano, ali lá no município de Pitimbu, ali já no finalzinho da Paraíba, no litoral sul do estado, o município de Pitimbu, que se destaca com a pesca da lagosta, tá? Então você que quer vir para cá, procure o litoral sul da Paraíba, que com certeza você vai encontrar uma boa lagosta. Bom, e temos exatamente na zona da mata o principal aglomerado industrial, tá? Que é exatamente esse aglomerado que vai pegar ali Santa Rita, Bahia, João Pessoa, Cabedelo, Conde, Jacumã, toda essa região do litoral, né? Que juntos vão formar ali um grande aglomerado industrial. Ok, gente? Então, características principais da zona da mata paraibana. Mas, como eu disse a vocês, a antiga divisão regional do IBGE, ela dividia o estado em meso e micro-região geográfica. A meso é a região maior e a micro-região são as regiões menores que juntas compõem a meso-região.
Então, a mesorregião da Zona da Mata Paraibana, ela é composta por 4 micro-regiões geográficas. São elas o litoral norte, o litoral sul, a micro-região de João Pessoa e a micro-região de Sapé, tá? Então, mesorregião da Zona da Mata, 4 micro-regiões: litoral norte, sul, João Pessoa e Sapé. Tranquilo? Vamos para a próxima mesorregião. Agora vamos falar do Agreste, né? Eu estou indo aí nessa sequência de leste para oeste no nosso estado. E aí pensar na mesorregião geográfica do Agreste é pensar exatamente numa faixa de transição. O Agreste, ele está aí cravado, né, entre esse litoral, o litoral úmido do estado, e o Planalto da Borborema. Então, o Agreste ele vai apresentar essas características mistas, né? Esse Agreste mais próximo do litoral é um Agreste exatamente muito parecido com o litoral do estado. Já o Agreste voltado aí para o sertão do estado, para esse Planalto, aliás, para o Planalto, ele vai ter características mais parecidas com a vegetação de Caatinga. Então, o Agreste, a primeira grande característica, faixa de transição. Falando do relevo, é no Agreste paraibano que você vai ter a transição entre a depressão sublitorânea, tá? Acompanhe comigo o relevo da Paraíba. Nós temos no litoral as planícies, né, litorâneas, os tabuleiros costeiros. Na sequência, logo depois, nós temos a depressão sublitorânea e depois eu começo a subir o Planalto da Borborema. E vai ser exatamente nessa transição entre depressão sublitorânea e Planalto da Borborema que nós vamos encontrar o Agreste paraibano, certo? E aí, entendendo, inclusive, que o Agreste está nessa região, né, nessa vertente, a vertente oriental, cuidado, oriental é leste, tá? Então, essa vertente oriental do Planalto da Borborema, que o Planalto é uma barreira orográfica, orografia é relevo, então é uma barreira de relevo. Essa barreira de relevo é sim responsável por estar exatamente barrando os ventos úmidos vindos do litoral. Então, faz chover nessa região do Agreste paraibano a chamada chuva orográfica. Então, chuvas orográficas, nós temos uma predominância delas aqui na Paraíba. Na região do Agreste, eu posso citar, por exemplo, o Brejo paraibano, né? Você pensar em Bananeiras, Solânia, pensar essa região, que é exatamente uma região do Brejo que chove e recebe exatamente as nuvens úmidas vindas do Oceano Atlântico, que não conseguem ultrapassar o Planalto da Borborema por conta do seu peso, e aí, devido à pressão atmosférica, elas despejam ali sua água, né? Precipitam sua água. Então, chuva orográfica aí na região do Agreste, tá? Anota isso, gente. E aí, sabendo que eu tenho terras férteis, né? Eu posso lembrar da cana-de-açúcar, né? Que aí também vai seguir no Agreste como sendo uma atividade econômica, mas eu também posso falar da agricultura, né? Essa agricultura mais voltada para a fruticultura. Aproveitando a umidade e essas chuvas orográficas, eu tenho exatamente um aproveitamento para o plantio de frutas. Ok, gente? Então, ainda um destaque aí, né? Toda essa região do Agreste paraibano é composta por 66 municípios. E aí eu quero chamar a sua atenção, não porque eu sou de Campina Grande, né? Que aí eu poderia falar de Campina Grande aqui, mas eu quero chamar a tua atenção para o município de Campina Grande, localizado no Agreste paraibano, segundo a antiga divisão regional do IBGE em meso e micro-região. Tá? Então é um município de destaque aí nessa região do interior do estado, já para o interior do estado, né? Bom, e aí, para falar das micro-regiões, nós temos o Agreste paraibano, dividido em 8 micro-regiões geográficas. 8. Temos a micro-região de Campina Grande, a micro-região de Itabaiana, o Curimataú,
Eu vi que tá errado ali. É Curimataú, tá? Curimataú Ocidental, Curimataú Oriental, Esperança, Umbuzeiro, Brejo Paraibano e Guarabira. Faz só essa correção ali, é Curimataú, tá, gente? Passou despercebido. Então, nós temos 8 micro-regiões geográficas no agreste paraibano. Se a gente voltar aqui, o último slide, só para a gente ir anotando, ó, veja que na zona da mata nós tínhamos 4 micro-regiões. Já no agreste paraibano, 8 micro-regiões. Então vamos em 12. Até agora, 12 micro-regiões geográficas já localizadas aí na Paraíba. Certo, gente? Próxima mesorregião é exatamente a mesorregião da Borborema. E aí nós temos na mesorregião da Borborema uma característica muito específica da mesorregião, que é exatamente a ocorrência do Planalto da Borborema. Por isso, inclusive, o nome, a mesorregião da Borborema, que compreende o seu planalto, que é exatamente um acidente do relevo, né? Então eu vou ter um relevo muito acidentado nessa região da Borborema, né? São as regiões mais altas, né? Que vão apresentar as maiores altimetrias, então eu tenho que ter cuidado com essa região da Borborema. Ela vai estar exatamente entre o agreste e o sertão paraibano, né? Essa região aí que está no entreposto entre o sertão e o agreste. Podemos falar que é a região mais seca do estado, tá? Então tem um regime de chuvas muito escasso, é uma irregularidade nas chuvas. Nós temos um clima semiárido muito presente aí nessa região. Temos algumas porções da região da Borborema que o índice pluviométrico é muito baixo, certo? Por conta disso, nós temos a vegetação de caatinga, que é uma vegetação adaptada a essas condições de semi-aridez, certo? E estresse hídrico, né? Uma região de estresse hídrico. Temos aí na economia um foco, né? Nós temos o desenvolvimento da economia através da extração mineral, aproveitando exatamente a base geológica, a base mineralógica aí do Planalto da Borborema para a extração dos minerais. Temos a produção de sisal, temos a produção de algodão, temos a pecuária de caprino, né? Entendendo inclusive essa pecuária de caprino como sendo uma pecuária de fácil adaptação a essas condições climáticas. Então, os caprinos aí, eles vão se dar muito bem nessa região. A gente pode citar, inclusive, o município aí de Cabaceiras, né, com a festa do Bode Rei. Então, nós temos festas tradicionais, como a festa do Bode Rei, que vai evidenciar, né, onde o bode ele se transforma na majestade da festa, e tudo gira em torno disso, o artesanato, a cultura, a culinária, né? E aí é muita festa, né? A festa é tradicionalíssima, leva muitos turistas para o município de Cabaceiras, é um município que tem uma extrema semi-aridez, né? O município de Cabaceiras, mas ele vai ter sim eles vão aproveitar, né, dentro da convivência com essas condições climáticas, aproveitam aí, no caso, os caprinos que se adaptaram muito bem, que são, né, adaptados muito bem a essas condições. Certo? Então não esquece, festa do Bode Rei em Cabaceiras. Bom, é a mesorregião geográfica menos populosa e a menos desenvolvida do estado. Aí esses fatores naturais vão justificar, né, a não fixação do homem, o não desenvolvimento, a não procura das indústrias por essa região por conta de um relevo acidentado, a semi-aridez. Então esses fatores naturais explicam um pouco aí dessas duas características. E aí temos as 4 micro-regiões geográficas que compõem a mesorregião da Borborema, que é exatamente o Seridó Ocidental, o Seridó Oriental, o Cariri Ocidental e Cariri Oriental. Então, na Borborema, 4 micro-regiões, Seridó Ocidental e Oriental, Cariri Ocidental e Oriental. Certo? Vamos para a última mesorregião. Agora vamos falar do Sertão Paraibano. Gente, eu preciso do seu comentário. Deixe seu comentário aí,
Me diga se você está gostando do vídeo, se está dando para entender. Se ficou alguma dúvida, certo? Anota tudo. Se não deu tempo para anotar, pausa o vídeo, volta, anota aí, faz um print, tá? Mas não deixe de anotar essas características principais. Bom, falando agora sobre o sertão paraibano, ele localiza-se exatamente na área da depressão sertaneja, certo? Depressão sertaneja. Veja que a gente está fazendo um caminho, né? De leste a oeste no nosso estado. E aí, quando eu penso nesse caminho feito, lá no litoral eram as planícies e tabuleiros costeiros, depois tivemos a depressão sublitorânea, depois tivemos o Planalto da Borborema, na Borborema, e chegamos agora na chamada depressão sertaneja, certo? Então, o sertão paraibano está inserido numa região de depressão, que trata-se de uma depressão relativa. O que é uma depressão relativa? Existem dois tipos de depressão: a depressão absoluta e a depressão relativa. Mas no caso da nossa depressão sertaneja, estamos falando de uma depressão relativa. Por quê? A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, certo? Uma região de depressão é uma região mais baixa do que o entorno. Então ela pode ser mais baixa do que o entorno e mais baixa do que o nível do mar, ou ela pode ser apenas mais baixa do que o entorno, que é o caso da nossa, tá? Então quando ela é mais baixa do que o nível do mar, ela é absoluta. Quando ela é apenas mais baixa do que o entorno, ela é mais rebaixada do que o entorno, ela é relativa. Então, a depressão nossa aqui, da depressão sertaneja localizada no sertão paraibano, trata-se de uma depressão relativa, ok? Bom, a vegetação é a vegetação de caatinga, aí eu tenho que chamar a atenção para as xerófitas, né? Os xerófilas, que são essas vegetações adaptadas a essa condição de longos períodos de estiagem. Então eu posso estar falando aí numa vegetação semidecídua ou uma vegetação decidual. O que é isso? É a chamada caducifólia ou subcaducifólia. Caducifólia, folha, é uma folha que caduca. Vamos pensar assim. É a folha que caduca e cai. Tá? Então, decídua é aquela vegetação que joga fora suas folhas. É a folha que cai. E por que a planta está jogando fora a sua folha? Por um fator muito simples. Não tem água. Então, essa ausência, né, esses períodos longos de estiagem, não permitem, não deixam que a planta tenha as suas folhinhas ali expostas, porque é pela folha que a planta transpira. Então, quanto mais folha ela tiver, maior será a sua transpiração, maior será a perca de água. Então, quando eu digo a você que uma vegetação subcaducifólia, ela perde parte da sua folhagem. Quando eu digo a você que uma vegetação caducifólia, ela perde toda a sua folhagem. E é uma estratégia das plantas da caatinga para poder sobreviver a esses períodos de estiagem. E temos também as cactáceas, né? Essas xerófilas, as cactáceas, que são plantas que se adaptaram morfologicamente, né? Transformando suas folhas em espinho para poder guardar água, armazenar água ali e não estar perdendo água toda hora numa região de semi-aridez ou uma região árida, como você encontra os cactos também, certo? Os rios dessa região, né, dessa mesorregião, são rios intermitentes, né, que são os chamados rios temporários. São rios de regime pluvial, ou seja, são rios que vão apresentar água quando tiver chuva. Parou de chover, acabou o rio, certo? Acabou a água no rio, né? O rio não, acabou a água no rio, certo? Então, rio intermitente, ou rio temporário, ou rio sazonal, ou rio de regime pluvial, é a mesma coisa. Bom, economia. Temos a pecuária extensiva de corte e o cultivo de algodão. Já foi, inclusive, muito mais forte esse cultivo de algodão, tá? Gente, eu quero chamar a tua atenção para esse termo extensiva. Quando nós falamos de pecuária extensiva, nós estamos falando do gado criado solto, o gado criado pastando. É o gado livre, certo? Técnicas rudimentares, o gado vai pastar, ele vai procurar sua comida,
e depois vai lá e junta esse gado, coloca ali no curral. Depois solta esse gado, ele vai pastar de novo no outro dia, certo? E o que seria diferente disso é a pecuária intensiva, que não é a nossa aqui na Paraíba. A pecuária intensiva é exatamente aquela pecuária que eu vou confinar o gado. Eu vou pegar o gado e vou confinar ele dentro de um galpão, aonde eu tenho a atmosfera controlada, aonde eu vou regular ali a alimentação desse gado, eu vou colocar ração, vou colocar nutrientes, tudo que for preciso, a prática da inseminação artificial, se for o gado leiteiro, né, essas vacas vão ter máquinas ligadas ali às suas tetas, fazendo exatamente esse serviço de ordenha, né, só que uma ordenha agora automática. Então nós temos na pecuária intensiva um alto custo, um alto capital envolvido, que não é o caso da nossa pecuária aqui no sertão da Paraíba. A nossa pecuária ela é extensiva e em alguns casos muito pontuais nós temos uma pecuária semi-extensiva, que já são fazendas que estão conseguindo armazenar, né, armazenar ali essa ração que eles compram ou que eles produzem na própria fazenda, para nos períodos de estiagem eles confinam o gado e disponibilizam essa ração, já que a natureza em si vai estar muito seca, né? Então, existem alguns casos muito pontuais de pecuária semi-extensiva, mas aí a grande maioria, o que caracteriza essa atividade econômica no sertão paraibano é sim a pecuária extensiva. Muito cuidado. Anote isso aí, coloque no post-it a diferença entre extensiva e intensiva, e por que não um terceiro falando da semi-extensiva. Bom, aí nós temos no sertão paraibano 83 municípios. 83. É a mesorregião com o maior número de municípios, tá? Mas não é a mais populosa. Nós temos a mais populosa, é a Zona da Mata. Em segundo lugar, o Agreste. Em terceiro lugar, o Sertão. Em quarto lugar, a Borborema. Tá? Então, 83 municípios compreendem a antiga mesorregião do Sertão Paraibano e a terceira mesorregião mais populosa do estado. E pensando aí, então, nas micro-regiões que compõem o Sertão Paraibano, nós temos Catolé do Rocha, são 7. Catolé do Rocha, Cajazeiras, Souza, Patos, Piancó, Itaporanga e Serra do Teixeira. Ou seja, se você vem somando aí, para você colocar aí num post-itzinho, antiga divisão regional. A Paraíba estava dividida em 4 mesorregiões geográficas e 23 micro-regiões geográficas, certo? Essa era a antiga divisão regional. 4 mesorregiões, 23 micro-regiões, e essas foram as principais características dessas mesorregiões. Bora treinar? Gosto muito dessa parte. Muito, muito, muito dessa parte. Gente, vamos ao treino agora. Primeira questão. Lembrando que eu estou trazendo aqui questões dentro desse padrão Sebrasp, né? Questões de certo ou errado, para vocês irem julgando aí, vendo como é que está o entendimento de vocês. Primeira questão diz assim: para a geografia, o conceito de região compreende a fragmentação, segmentação do espaço a partir de critérios previamente estabelecidos, com o objetivo de melhor compreensão das peculiaridades que são comuns aos integrantes da região formada. E agora, dá mais uma lida, dá uma pausa no vídeo, dá uma pausa agora, dá uma lida na questão e tenta responder. Pega uma folhinha aí e vai anotando teu gabarito, certo ou errado. Pausa no vídeo. Voltamos. Então, está correto, certíssimo. Aí uma primeira questão te pedindo, né, um conhecimento sobre o conceito de região, e está assim exatamente. Para a geografia, a ideia de região é dividir o espaço, né, com o objetivo de melhor compreender as peculiaridades de cada espaço desse que foi dividido, a partir das características comuns. Então, eu vou pegar um critério previamente estabelecido, crio as regiões e tenho um melhor entendimento. Então, a primeira questão está certa. Beleza? Próxima questão. O IBGE é o órgão oficial com a responsabilidade da regionalização brasileira. E exatamente por isso
as regionalizações já feitas no país foram realizadas somente pelo órgão. Certo ou errado? E agora? Dá uma pausa no vídeo, dá mais uma lida, responde aí, que eu vou falar a resposta. Este item está errado. Por que ele está errado? Como eu falei para vocês no início do vídeo, o IBGE é o órgão oficial, ele é o responsável pela regionalização, porém, não somente existe a regionalização feita pelo IBGE. Muito cuidado com esses termos, somente, exclusivamente, certo? Geralmente, tá, gente? Esses termos, eles tornam o item errado, pensando aí em questões do padrão SEBRASP. Então, eu falei para vocês lá no início do vídeo, nas regionalizações do país, nós tivemos a de Milton Santos, a do Aziz Absaber, né? Temos a do Pedro Pinchas Geiger. Então, não somente foi a do IBGE. Sim, a oficial, a que é utilizada pelos governos, é a do IBGE. Mas não só foi a dele. Beleza? Próxima questão. A antiga divisão regional do IBGE, em micro e mesorregiões geográficas, de 1980 a 2017, dividiu a Paraíba em 4 mesorregiões geográficas. São elas Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão. Certo ou errado? Pausa. Antiga divisão regional. Errado. Oxente, Helder, como assim? O que é que tem de errado aí? Dá uma olhada na data. Olha a data de vigência da antiga divisão regional. 1980? Não! 1989 até 2017. Era o único erro deste item. Era esse item aqui para ali pegar mesmo, viu? Pegar aquele desatento que está fazendo a prova ali na doida, mas não será o seu caso. Então, 1989 a 2017. Beleza, gente? Vamos lá. Então, errado esse item. Próximo. Os critérios utilizados na antiga regionalização da Paraíba, em meso e micro-região geográfica, foram naturais, sociais e econômicos. Certo ou errado? Nota aí teu gabarito. Os critérios utilizados, naturais, sociais e econômicos? Certíssimo! Nessa antiga regionalização da Paraíba, o IBGE usou exatamente isso, os aspectos naturais, os aspectos sociais e a economia. E você deve ter percebido, né? Que quando a gente fala de Zona da Mata, de Agreste, Borborema e Sertão, são lugares totalmente distintos, né? Então são lugares muito diferentes no que diz respeito à natureza, à sociedade e à economia, né? Porque tudo isso no final está ligado, tudo isso está interligado. Então você deve ter percebido que são sim lugares, são regiões muito diferentes. Por isso que não poderia se olhar para a Paraíba como uma unidade. Você tinha que separar para melhor gestão. Tranquilo? Então, essa questão está correta. Próximo. Segundo a divisão regional vigente, a Paraíba pode ser dividida em 4 mesorregiões geográficas e 23 micro-regiões geográficas, segundo o IBGE. Certo ou errado? Certo ou errado? Este item, ele está errado. Ele estaria certo se essa prova, se essa questão tivesse sido aplicada em 2017 ou antes disso. Mas quando ele diz, segundo a divisão regional vigente, vigente é o que está valendo hoje. E hoje a Paraíba não está dividida em meso e micro-região, e sim em região intermediária e região imediata. As quantidades estão corretas. O único erro desse item é dizer que a divisão regional vigente, se ele tivesse colocado ali, segundo a antiga divisão regional, estava corretíssimo o item. 4 mesorregiões,
23 micro-regiões. Próxima questão. A antiga mesorregião da zona da Mata Paraibana apresenta em seu relevo planícies litorâneas e tabuleiros costeiros. Por sua vez, a predominância, tem um errinho ali, predominância, a predominância de chuvas orográficas melhor caracteriza o regime pluviométrico desta mesorregião. Dá uma pausa, lê novamente, desconsidera ali o termo predominância, ali o termo correto é predominância, tá? Dá uma pausa, lê de novo esse item. Lido mais uma vez, você já deve ter julgado aí certo ou errado. Este item está errado. Por que, professor? Está errado. Sim, o início dele está certíssimo. A antiga mesorregião da Zona da Mata apresenta em seu relevo planície, tabuleiro costeiro, perfeito. Mas quando ele me diz que são chuvas orográficas, não. As chuvas orográficas, como eu disse a vocês, acontecem exatamente no agreste, com mais força ali no agreste, no brejo paraibano. Eu falei isso para vocês. Que é exatamente a chuva de relevo. O relevo do litoral paraibano é um relevo baixo. São planícies, tá? Então, não são chuvas orográficas. O que nós vamos ter muito no litoral são chuvas convectivas. Convectiva é aquela chuva que evapora e chove no mesmo lugar. Evapora por conta da temperatura elevada. Ao ganhar altitude, esse vapor de água esfria, condensa e chove. Tá? Então nós vamos ter muita chuva orográfica, teremos também muita chuva frontal no litoral paraibano, mas a chuva orográfica não é a predominância da zona da mata. Então este item está errado. Próxima questão. Na divisão regional do IBGE, vigente de 1989 a 2017, já vi uma coisa boa aí, né? Porque a outra questão colocou 1980, essa pelo menos acertou. Vamos ver o resto. A mesorregião do agreste paraibano fica caracterizada pela faixa transitória entre o litoral úmido e o Planalto da Borborema de clima semiárido. Certo ou errado? Responde aí. Coloca aí na tua folhinha. Você já está conseguindo sentir o cheiro da farda? Eu estava dizendo ao meu aluno, olha, você já começa a pensar no seu guarda-roupa, onde é que você vai colocar a sua farda. Viu? Já pense nisso aí, porque isso já é a realidade. Vamos manter a fé, pensamento positivo, jogar esse pensamento no ar, porque a palavra tem poder. Então vamos estar sempre emanando isso. Você vai conseguir, você está se preparando, você está estudando e a sua vez vai chegar. E eu creio que vai ser agora. Ouvi um amém? Vamos lá, gente. Este item está corretíssimo. Tudo certo aí. A agreste, as datas, a antiga divisão regional, né? Está realmente entre esse litoral úmido e o Planalto da Borborema no clima semiárido. Perfeito. Então, certo. Próxima questão. Hoje tem questão com força, viu? Vocês aproveitem. A microrregião geográfica de Campina Grande, localizada na mesorregião da Borborema, tem destaque no estado devido à produção industrial e à comercialização de hardware e softwares no mercado internacional. Microrregião geográfica de Campina Grande. E aí, dá uma pausa, dá uma lida com calma e me diz se esse item está certo ou ele está errado. Este item está errado. Meu Deus, como assim, professor? O que é que está errado aí? A microrregião geográfica de Campina Grande, localizada na mesorregião da Borborema? Não, colega. A microrregião geográfica de Campina Grande está localizada no agreste paraibano. Tá? Então, o erro é esse. O restante está tudo certo. Ela tem uma produção industrial de destaque, ela tem a comercialização de hardwares e softwares no mercado internacional,
mas ela não está localizada na mesorregião da Borborema, e sim na mesorregião do Agreste. Eu acho que essa questão pegou muita gente. Me diz aí no comentário se você acertou essa questão. Vamos lá, próxima questão. Na divisão regional do IBGE, em meso- e micro-regiões geográficas, a mesorregião do Sertão Paraibano compreende a área de depressão sertaneja, de clima semiárido, ainda composta por 44 municípios e é a terceira mais populosa do estado. Dá uma pausa, lê novamente, vê se está tudo certo ou se tem algum erro, né? E agora? Este item está errado. Errado. O único erro aí nele é a quantidade de municípios da mesorregião do Sertão. São 83 municípios. E foi a última região, mesorregião que eu te falei ainda agora, tá? Então, 83 municípios é o erro aí dessa questão. Ele colocou 44. Gente, então é isso, né? Tivemos aí o nosso vídeo sobre a antiga divisão regional da Paraíba, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria que você se inscrevesse no canal, tá? Isso nos ajuda bastante a melhorar o engajamento, o YouTube entender que ele precisa mandar esse vídeo para outras pessoas. Se você gostou do vídeo, né? Deixa aí o teu like, comenta também, traz os teus comentários, né? A crítica construtiva sempre é muito bem-vinda, né? Se você gostou, aí deixa teu elogio. Eu estou aqui, né, ansioso por isso. E aí, gente, eu já faço um convite para você, né? Me segue lá no Instagram, @elder_geografia, e acompanha, porque por lá eu vou falando de forma mais rápida com vocês, né? E sempre eu vou indicando no Instagram que eu estou postando vídeo novo. Hoje nós estamos postando esse vídeo da antiga divisão regional, mas prometo que ainda hoje vai sair mais um vídeo falando agora dessa vez sobre a nova divisão regional. E eu vou te chamar a atenção, como eu estou falando desde o início. Para mim, é sim o grande tema, é a minha grande aposta para os próximos concursos, porque aí será um tema inédito. Então, entendendo esse ineditismo que as bancas procuram, com certeza, região intermediária e região imediata vai estar na tua prova. E foi muito importante você ter assistido esse vídeo até aqui, porque a questão ou as questões que tratem desse conteúdo podem fazer comparativos. Então não adianta de nada você dominar a nova divisão regional e não dominar a antiga e não saber comparar as duas, certo? Então, muito obrigado aí pela tua audiência, né? Agora vamos falar em audiência, né? Estou aqui para ajudar vocês. Me segue lá no Instagram. Não deixe de assistir o próximo vídeo. E é isso aí. Partiu gabaritar Geografia da Paraíba. Valeu, gente!